Amém. Nosso Deus é digno de toda glória e de todo louvor. Abra sua Bíblia, por favor, meu amado irmão e amada irmã. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, a partir do versículo 10. Em nome de Jesus. O primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, depois de Samuel, primeiro Reis, segunda Reis, primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, eu vou ler até o 14, em nome de Jesus. 10 ao 14. Oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força e o poder, para exaltar e dar forças. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvor ao teu glorioso nome. Mas quem sou eu, a quem é o meu povo, para que pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos louvar a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Nós estamos prestes a refletir na tua palavra e te pedimos, Senhor, continuamos essa canção, que o teu nome, Senhor, é formoso, o teu nome é grandioso, o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender a tua vontade nessa noite, Senhor. Nos inspira com o teu Espírito Santo, para que a gente possa falar não palavras nossas, não nosso querer, não nossa vontade, mas a vontade do soberano e eterno Deus seja sobre as nossas vidas. Nos auxilia, Senhor, com o teu poder grandioso. Fala aos nossos corações e às nossas vidas, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar à vontade, irmãos. Eu quero ler mais um texto aqui rapidamente, o Salmo 24, versículo 1 e 2, que nos diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Amém? Irmãos, a gente vai se basear um pouco nesse texto aqui do Salmo 24, versículo 1, e nesse texto que a gente acabou lendo no começo. Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens bíblicas que elas vão ser de muita importância para o nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento nas coisas de Deus. Essa série se chama Mordomia Cristã, uma entrega total a Deus. A gente leu esses textos, irmãos, e eles ficam muito claro e evidente que o Senhor é quem é dono de todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. Embora existam bilionários e milionários, né? Tem um milionário aí que ele quer chegar no primeiro $1 trilhão ajuntado. Ele quer ser o primeiro homem na face da terra a juntar $1 trilhão. Eu queria ser pelo menos um parente distante dele para receber umas bênçãozinhas deles, né? Brincadeiras à parte, irmãos. Mas não importa o dinheiro, não importa os recursos, não importa as posses, se nós não tivermos uma mentalidade sadia. Nós vivemos num mundo onde as pessoas correm atrás de conquistas, bens, estabilidade e segurança. No entanto, esquecem que tudo aquilo que acumulamos aqui um dia ficará lá atrás.
Então, para que $1 trilhão? Para que dinheiro? Para que riqueza? Para que, irmãos? E esse milionário que eu mencionei é Elon Musk, e ele, para você ter ideia, ele nem aproveita muito das suas benesses. Ele vive numa casa simples, ele vive de uma forma desprendida. Pelo menos passa uma boa impressão para aquelas pessoas que querem um dia ser milionário, bilionário como ele. Mas a gente vai deixar tudo para trás, irmãos. A gente não vem com nada a esse mundo e também não vamos levar nada desse mundo. Essa compreensão precisa estar clara na nossa vida. Se a gente tem essa mentalidade, irmãos, o nosso desenvolvimento pessoal, ele vai a um outro nível. Nós não somos o que temos, nós somos aquilo que Deus nos criou, aquilo que Ele nos fez. Então, Jesus nos convida a viver uma vida com um propósito maior, uma vida que entende que nada é nosso. Nada é nosso, irmãos. Deus está nos emprestando. Nós somos mordomos. Nós administramos cuidadosamente e fielmente aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Se Deus lhe deu condições de ter muito, glória a Deus. Condições de ter pouco, glória a Deus. Mas as duas situações, administre com fidelidade, generosidade, comprometido com a palavra de Deus. Então a gente não vai se aprofundar nessa primeira série aqui sobre os princípios relacionados à mordomia, mas a gente vai para as bases. Nós vamos cavar as bases dessa mordomia, dessa fidelidade, disso. É sobre essa questão que a gente vai tratar durante esse mês, e no mês seguinte a gente vai aprofundar mais e trazer de forma mais declarada a doutrina da mordomia cristã. Então o texto já foi lido, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Irmãos, é do Senhor. Se existe alguma dúvida do que nós temos é de Deus, é hora da gente sanar essa dúvida. Fique tranquilo, tudo que temos é do Senhor. Deus nos dá para a gente administrar. O Senhor, Ele domina universalmente o mundo. E aqui esse salmo, irmãos, o Salmo 24 é um salmo messiânico. É um salmo que não é só para aquele momento, mas é um salmo que aponta para o futuro. É um salmo que aponta para o retorno, o regresso do nosso Senhor, para a vinda do Senhor, para a gente eternamente viver com esse Rei. Quem é esse Rei da Glória? Quem é digno de entrar no santuário do Senhor? No Salmo 24, você continua lendo, essas perguntas vão estar batendo ali. Quem é esse? Quem é esse? Quem é ele que vai entrar? Quem é ele que vai subir? É o Senhor, irmãos. É Jesus. Ele é o Senhor. A gente preparou uns slides, mas se não tiver como, não tem problemas, tá bom? Irmãos, tudo começa nisso aqui. Nós precisamos entender essa verdade essencial. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, tudo é do Senhor. Ele é o dono de tudo, das nossas vidas, irmãos. Se Deus quiser, no estalar de dedo, a gente deixa de existir. No estalar de dedo, a gente padece. Basta o Senhor dar uma declaração e a gente aqui já não é mais nada. E quando a gente desce a sepultura, irmãos, pouco tempo depois as pessoas já começam a esquecer da gente. Já vai ter pessoas que lá no próprio velório da gente vai estar dividindo, brigando, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu quero essa parte, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E pouco tempo depois, irmãos, o nosso legado ele se vai. Acho que a gente lembra de algumas pessoas famosas, porque volta e meia a gente está voltando e pensando sobre elas. Mas nós precisamos compreender isso, que a nossa vida, ela mude a ótica de posses, de ter, para sermos, para enxergarmos com o coração de quem administra aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, administra aquilo que o Senhor nos entregou. Se a gente tem essa mentalidade, meu irmão e minha irmã, uma multidão de problemas serão solucionados por conta disso, quando nós temos ciência de que nós não vivemos nessa ótica da posse, do ter. Não, isso aqui é meu, ninguém toma, né? Como aquela criança que quer o brinquedo e ninguém pode triscar no brinquedo dela, que se alguém pegar, ela já pega de volta. A gente vive, muitas das vezes, essa mentalidade de posse,
de ter, meu amado irmão e minha amada irmã, estabeleça esse fundamento na tua vida. Deus é o dono de todas as coisas. Nós não temos nada. Pastor, mas esse carro, essa casa, isso, aquilo, outro. Amém, glória a Deus, irmãos. Mas eu quero deixar muito claro isso. É do Senhor. Ele nos deu autonomia. Ele nos deu sabedoria para a gente correr atrás, para a gente ir atrás dessas coisas. Então compreenda isso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo que existe, da raça humana como um todo. Direto e indiretamente, o Senhor é dono. Ele que é dono de todas as coisas. Nós apenas administramos. Quando a gente compreende isso, irmãos, quando a gente entende isso, que tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, nós transferimos esse atributo exclusivo de Deus. Nós transferimos uma adoração real a Deus. Se a gente faz o contrário, a gente idolatra o dinheiro, a gente adora a Mamon, que é o Deus desse século, é o Deus da maioria das pessoas, das posses, do ter, do correr atrás, do brigar, da ganância por si só. Se a gente não entender que tudo é dele, a gente presta uma adoração rasa, a gente presta uma adoração a Deus superficial. A gente tem que ter essa mentalidade, irmãos. O dinheiro nunca pode ser o Senhor do cristão. O dinheiro nunca pode ser o meu e o seu Senhor. Não, ele não pode ser. Nós temos que saber dominar. Ele tem que ser um ponto certo para a gente. O dinheiro não é ruim, irmãos. Fique muito claro. Os problemas que a gente enfrenta, eles são facilmente solucionados com dinheiro, né? Quem dera se a gente pudesse ir numa árvore e pegar, né? Ir numa árvore e pegar esse recurso e pegar nas mãos e poder sanar. Seria muito maravilhoso, irmãos. Mas a gente vive nesse mundo capitalista, nesse mundo que de fato a gente tem que correr atrás. Mas sabe aquela impressão de que a gente tem quando paga as contas no final do mês? A gente chega à conclusão, parece que o dinheiro nem passou nas nossas mãos, irmãos. A gente só transferiu de um para outro. E louvado seja Deus que a gente conseguiu quitar as contas, a gente conseguiu ali fechar, igualar, né, as dívidas ali com o que o Senhor nos deu. Então peça ao Senhor. É preciso, irmãos, ter consciência de que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele está no comando do mundo. Ele, em sua infinita sabedoria, graça e amor. Obrigado, meu querido. Ele está no controle de todas as coisas. Olha, rapaz, aqui está maravilha aí, que beleza. Tudo vem do Senhor, irmãos. Isso é muito importante. Essa precisa ser a base, né? Se a gente não entender que tudo que temos aqui, nada do que temos aqui é nosso, a gente caminha equivocadamente. A gente tem que ter essa ciência. É dele, é o Senhor que nos deu a capacidade da gente conquistar, da gente correr atrás. Foi o nosso Senhor. Outra coisa, Ele é Deus que nos proporciona meio para caminharmos, para viver em prosperidade, recursos. É o Senhor. Ele quem nos dá tudo, Ele quem dá todos os meios. Ele quem coloca nas nossas mãos. Pode colocar uma tela, deixar frisada aí, uma tela não tem importância nenhuma, tá bom? Deus nos permite, irmãos, que o dinheiro chegue às nossas mãos. E eu louvo a Deus que Ele nos dá essa capacidade, nos dá saúde, abre oportunidades de emprego para a gente ir lá, correr atrás dos recursos. E por que? Tudo é dele. Por que Deus nos permite algumas coisas? Por que Deus nos dá? A gente precisa entender que quando Deus nos entrega essas coisas, pelo menos 4 coisas importantes aqui, propósitos importantes, Deus dá um recurso para nós com esses 4 propósitos importantes. Primeiro, suprir as nossas necessidades. Suprir o suprimento da igreja, ajudar a igreja do Senhor. Suprimento do próximo, suprir o próximo nas suas necessidades, irmãos. Investir em projetos sábios para a sua família, para a sua casa. Investir na sua casa, na sua família. Deus é o dono de todas as coisas. Dito isso, há ainda aqui, irmãos, nesse Salmo 24, uma profecia gloriosa do nosso Senhor, do nosso Cristo. Davi,
ele estava já chegando na hora de se despedir dos seus filhos, da hora de se despedir das suas famílias. Faltava poucos dias para ele morrer e descer à sepultura. E ele compõe esse louvor a Deus, ele compõe aquele louvor que a gente leu lá no começo, lá em 1 Crônicas 29, do 10 em diante. Ele adora Deus, ele reconhece a sua grandeza. Irmãos, sabe o que é importante? Esses dias, passou a manchete, eu não me recordo o nome, mas um empresário extraordinário, um empresário de grande, acumulou grandes riquezas, poder, uma pessoa influente no mundo do mercado, no mundo da economia, muito influente. E ele chegou e se aposentou, irmãos. Sabe o que ele vai fazer com o que ele ganhou até agora? Ele vai dar para as instituições filantrópicas, ele vai ofertar, ele vai ajudar, porque ele compreendeu que o ter não é nada. Você precisa, além dessa questão de ter, você precisa ser alguém na vida do outro. Então ele entrega. Então o Salmo 24 é um momento, irmãos, que ele é composto quando a arca ela é recuperada e ela entra em Jerusalém, e ali há uma festa, há um momento glorioso. Então o salmista ele compõe esse louvor nesse contexto, irmãos, em que estava voltando a presença de Deus para Israel, porque a arca tinha sido levada embora, e quando essa arca volta, eles fazem uma festa especial, porque eles disseram na sua mentalidade, ali na sua mente, ali raciocinaram: Deus está conosco novamente, Deus está no nosso meio, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Para eles, o mais importante era a presença gloriosa de Deus. Para muitos, o mais importante é você ter recursos, é você ter uma conta cheia, saltando dinheiro, faltando algoritmos ali, tantos números que tem. Mas para outros, irmãos, a presença de Deus é suficiente. Glória a Deus. Aleluias. Esse salmo, ele nos ensina a clamar pelo Cristo, pelo Senhor. É esse Senhor, é Ele o Senhor da vida. Interpretamos esse salmo como um louvor à igreja que está reunida entre todas as nações, espalhada por todo o globo, após a ressurreição e a ascensão de Jesus. É claro, irmãos, que aqui é um cântico de adoração a Deus. Eu tento imaginar às vezes como que esse salmo ele é enaltecido. E não era em qualquer festa, e não era em qualquer evento, mas era num evento especial. Então imagina aquele cortejo, as pessoas vindo, né, caminhando para se encontrar com Deus, para vir ao encontro de Deus. E ali, quando eles se chegavam, se aproximavam e viam a presença do Senhor, eles eram cheios de uma satisfação de estarem diante de Deus, estarem diante do Senhor. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu tento ver essa cena deles vindo ao encontro do Senhor e ter esta alegria. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada ao nosso Senhor Jesus. Esse é um salmo profético, irmãos, que começa enaltecendo a grandeza do nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluias! A Ele pertence a igreja verdadeira, a Ele o Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. É muito importante a gente ter essa compreensão, irmãos. Esse salmo não é um salmo qualquer, não é uma leitura qualquer, aleatória, uma música qualquer, colocada aqui nos cânticos de Israel, não. Mas é um salmo messiânico, um salmo profético, demonstrando a grandeza do Senhor, como existem muitos outros. Mas aqui o salmista, ele faz isso. Ele para um tempo para reconhecer de quem ele é, reconhecer as coisas que ele tem, colocar todas elas diante de Deus. Davi estava se aposentando e ele fez igual esse bilionário que eu mencionei aqui. Depois eu vou achar a notícia, eu vou mandar para vocês. Mas Davi ele fez igualzinho, irmãos, durante toda a sua jornada. Um homem que guerreia, um homem que tinha conquistado muitas coisas, tinha conquistado muitas riquezas. Sabe o que ele fez com as suas riquezas? Ah, pastor, ele dividiu. Não, irmãos, ele doou para ser construído o templo do Senhor. O dinheiro que ele juntou durante toda a sua caminhada, a riqueza que ele acumulou durante toda a sua jornada como rei de Israel, ele é
maior rei, o grande rei. Quando você chegar em Israel, pisar lá, você diga Davi, o grande rei. As pessoas vão entender que você compreende um pouco, pelo menos, da história de Israel. Porque Davi, ele está na história como o rei principal de Israel. E ele, sim, irmãos, ele doou ali para construir o templo do Senhor. Não somente ele, mas havia as pessoas que estavam à sua volta. Essa atitude de Davi, irmãos, ele está dizendo isso. O que eu tenho, o que é meu, na realidade, não é meu de verdade. Ele é do Senhor. Ele é de Deus. Nós precisamos ter essa compreensão, irmãos, também. Essa compreensão, ela precisa estar muito nítida nas nossas vidas. Nós somos apenas mordomos. Você já viu alguém levar alguma coisa aqui? Quando morre, leva alguma coisa embora? Não leva, irmãos. Pode até enterrar, mas o ferrugem vai comer. As traças vão corroer. Não leva nada, irmãos. Não leva. Por isso que a gente tem que entender que nós estamos apenas administrando. Nós estamos apenas cuidando. Então, tem uma tarefa para eu e você, que somos mordomos do Senhor. Philip Melanchthon, ele usa essa passagem, ele diz assim, merece atenção para ensinar aos magistrados, aos políticos, que devem saber, que precisam se dedicar à divulgação do Evangelho, à proteção das igrejas verdadeiras de Deus. Não podemos supor que os políticos sejam ordenados por Deus apenas para buscarmos vivermos com o estômago cheio. Um magistrado, um mordomo, não pode passar que é somente um pastor, ou seja, somente um guardião da paz externa. Mas a gente precisa compreender e levar o Evangelho a todos os homens, contrariando aos pecados externos e levando as pessoas a uma compreensão, antes de tudo, a quem devemos dar glória, a quem devemos adornar. Sim, o Senhor. Uma sociedade sadia, o Deus dela é o Senhor. Ela reconhece que as grandezas, as lutas, as vitórias são do Senhor, elas pertencem ao Senhor. E nós não podemos fazer diferente. Como mordomos, como ministros desse Evangelho, irmãos, nós não podemos ficar calados, mas cantar com alegria, enaltecer o Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus, irmãos, mostrar para as outras pessoas. Como é que a gente vai fazer isso, irmãos? Com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós vamos engrandecê-lo, louvá-lo ao Senhor e mostrar para o mundo lá fora: tudo pertence a Deus, tudo, toda a criação pertence ao Senhor, toda, irmão. Não existe uma vírgula ali que diz: isso aqui é do ser humano, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Não, tudo pertence ao Senhor. A graça de Deus, ela é para todos. O Senhor Jesus, Ele quer salvar a todos. Infelizmente, a gente vive num mundo que nem todos respondem positivamente ao chamado do Senhor. Nem todos vão chegar a essa plenitude de entender a palavra, de entender o Evangelho, de viver essa paz aqui que a gente está refletindo nessa noite, que tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Nem todos vão chegar a essa concepção, mas, independente, eles são filhos de Deus. Ora, filhos rebeldes, filhos distanciados do Pai. E alguns estão sendo iluminados por Cristo, iluminados pela palavra, logo somos filhos da luz, filhos de Cristo Jesus, filhos do Evangelho. O povo de Deus precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que fomos criados pelo Senhor para refletir o caráter de Deus, a particularidade de Deus. Nós somos chamados diante do Senhor para refletir a sua grandeza, o seu senhorio. É para mostrar para o mundo, irmãos, que nós somos de Deus e para Deus. Todas as coisas são dele. Nós existimos, nos movemos por causa dele. É do Senhor, irmãos. É o Senhor. Sabe quando a gente acorda de manhã, consegue abrir os olhos e respirar? Deus nos deu mais um dia. Deus, você deu mais um pouquinho da sua vida, irmãos. Quando Deus cria a natureza, toda a criação pertence a Ele. Quando Deus criou o ser humano, Ele soprou um fôlego de vida. Lá no original, irmãos, a palavrinha para vida ali é zoe.
é vida de Deus. É como se Deus tivesse emprestado um pedacinho da sua vida para cada um de nós, irmãos. Então, cada dia que nós acordamos, Deus nos deu vida mais esse dia. Você está entendendo porque tudo pertence a Ele? Você está entendendo porque tudo é dele, e para Ele são todas as coisas? Nós apenas administramos, irmãos. Por direito, Deus colocou na mão dos seres humanos. Por direito, Deus colocou na mão do homem para governar, reger, cuidar, ali, cuidar da lavoura, ali no jardim do Éden. Deus inclui os seres humanos nos seus planos. Na grandeza de Deus, há espaço para os seres humanos. João Calvino, quanto a esse salmo, ele diz o seguinte: tudo o que nele se tem. João Calvino, ele coloca aqui que tudo que existe é por causa dele, contém nele, contém no Senhor, irmãos. Todas as coisas, as riquezas que embelezam o mundo, as autoridades, as expressões do mundo, são para louvor e glória do Senhor. São os adornos mais gloriosos do mundo, contém nele, no Senhor. A gente é apenas um reflexo do nosso Deus. A gente, o mundo, as riquezas aqui, é apenas um reflexo do que está por vir. É apenas um reflexo do Senhor, aleluias. Então nós temos que ter esse objetivo claro, de refletir, de irradiar a grandeza do nosso Deus. E mostrar para as pessoas que estão lá fora, dizendo: há um Deus grande, há um Deus poderoso, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele domina, Ele governa, irmãos, as nossas vidas, Ele rege os nossos caminhos. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Foi Ele quem fundamentou, foi Ele quem ficou os alicerces da terra. Quando Jó estava questionando com Deus: Senhor, mas por que isso, por que aquilo? Deus faz a pergunta: onde você estava? Quando eu estava colocando os alicerces da terra. Quem somos nós, irmãos, para questionar Deus? Nós não somos nada. Tudo é do Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é o nosso Deus, irmão. A criação, ela precisa ser perseverada, preservada, cuidada por aqueles que Deus criou. A gente precisa ter esse cuidado também. Se a gente tem essa consciência, irmãos, a gente não pode ser pessoas relaxadas que jogam lixo em qualquer lugar, pessoas que não cuidam daquilo que Deus nos deu. Tudo é dele, isso aqui é de outra pessoa, então eu não vou zelar, não vou cuidar, porque a gente tem essa mentalidade. Quando é nossa, a gente cuida, tem carinho, tem todo cuidado, né? Todo um alisamento, né? Quando você compra a primeira coisa, que você conquista com o seu primeiro salário, você tem todo um amor por aquela coisa. Mas quando as coisas é de outra pessoa, quando alguém toma emprestado algo seu, ele não vai ter o mesmo cuidado, ele não vai ter o mesmo carinho que você tem. Mas Deus, Ele colocou nas nossas mãos, irmãos. Deus, Ele fez tudo. Deus, Ele criou todas as coisas, o mar, a terra seca, Ele colocou nas nossas mãos, para a gente administrar, para a gente cuidar, irmãos. A gente está vendo guerras no mundo atual, pessoas brigando por espaço, pessoas brigando por fronteiras, para avançar a fronteira do seu país, pessoas querendo destruir outros países. Isso é triste, irmãos. Tudo o que está por trás disso, irmãos, é uma sanha de ganância, de querer ter posses, terra. Eu vou aumentar o tamanho do meu país. É isso, irmãos. Por que não está acontecendo a paz lá entre a Ucrânia e a Rússia? Justamente porque eles estão brigando por espaços. Não, essa terra aqui vai ser minha, essa terra aqui vai ser minha. Não, esse pedaço aqui vai ser meu. Aqui tem umas fontes aqui, tem uns lugares de pedras preciosas. Isso aqui é meu. E vem outro país: não, isso aqui já é meu. É por isso que não está acontecendo a paz ali, irmãos. Mas, deixando a parte dessa questão geopolítica, vamos voltar para cá, irmãos. Deus colocou a natureza nas nossas mãos. Paulo diz que a natureza geme, esperando a redenção do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, é responsabilidade nossa. Deus, é tudo dele. E ele deu para a gente cuidar, para a gente administrar como bons mordomos, cuidando dessa nossa moradia. Aqui, irmãos, vamos habitar os nossos filhos, as nossas futuras gerações. Nós estamos habitando agora, irmãos, e amanhã virá
para outros, a gente tem que cuidar bem até o retorno do nosso Senhor, onde sim, de fato, Ele vai restaurar a terra por um todo. Então fica muito evidente, irmãos, que a palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida. Continue obedecendo a palavra de Deus. Continue trazendo essa mentalidade para a sua vida. Tudo é dele, tudo pertence a Deus. Uma vez aconteceu que eu dizia, aconteceu uma situação, irmão, bem triste assim. Eu comprei uma bicicleta com o meu primeiro salário, né? Uma Monarch verde. Olha só que situação, irmãos. E eu ia para a igreja e tudo, e aconteceu que uma situação, roubaram a minha bicicleta. Mas eu disse, é de Deus. Olha, irmãos, que uma bicicleta é uma coisa simples. Eu disse, mas foi Deus quem me deu. Deus vai me dar de volta. Irmãos, com fé, eu acreditei, irmãos. E as pessoas diziam, para com isso, Marquinhos. Para com isso, que nada, já desmontaram, já levaram embora. Eu disse, não, Deus vai me dar de volta, irmãos. Eu confiei no Senhor e de fato, quando a gente tem essa compreensão, e eu exercitei a minha fé e eu consegui, irmãos. Um dia, alguém liga, Marquinhos, achamos o quadro da tua bicicleta. Eu disse, meu Deus, eu fui lá, era o quadro da minha bicicleta. Outro dia, alguém foi na igreja e com a bicicleta mesclada. Ele disse, Marquinhos, achamos as rodas da tua bicicleta. Eu disse, meu Deus, pior que é mesmo, é verdade. Eu peguei as rodas de volta. E por último, irmãos, eu descobri num ferro velho. Olha aí, Felipe. Descobri nada contra, viu? Não foi o ferro velho do Felipe. Mas eu descobri no ferro velho que tava, todo o restante da bicicleta estava lá. Disse, pode levar, é seu. O menino vendeu aqui, pode levar, toma, é seu. Irmãos, Deus me concedeu essa bênção. Eu consegui toda a minha bicicleta de volta. Isso é por fé, e eu disse, aqui é para a obra do Senhor, aqui é para a obra de Cristo. As madeiras estão grandes de Miracatu, mas Deus me deu essa bênção de volta. E por que eu entrei nessa ilustração, irmãos? Para entender que a gente não é posse minha, não é meu, não é, foi meu dinheiro, não. Foi Deus quem me deu a graça, foi Deus quem me deu essa capacidade da gente conseguir. Né? E eu acho que esse é o caminho, irmãos. Essa é a natureza dessa reflexão nessa noite. Você tem essa compreensão, tudo é dele, tudo é do Senhor, tudo é para a glória de Deus. Viva a tua vida, irmãos, para louvor e glória do Senhor. Você está no emprego, você está lá na cadeira de presidente, de gerente, onde você estiver, e eu acredito, irmãos, e eu sou dessa defesa, os cristãos deveriam estar nas melhores posições do mundo, nos melhores empregos. Ali tem que estar um filho de Deus, um servo de Deus. Tem que estar um servo de Deus. Eu acho que pensando em desenvolvimento pessoal, é isso, irmãos. E os grandes pensadores, eles eram cristãos. Os grandes desenvolvedores do mundo, eles eram cristãos. E eu penso da mesma forma. Então, não fuja isso da tua mentalidade. Tudo que tem, foi Deus quem te deu. Tudo é dele e para a glória dele. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar ao Senhor, aplicando esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Hoje quem vai encerrar o culto? Irmão Juninho, me ajuda aí. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Senhor, nós precisamos render glória ao teu santo nome, Senhor. Tu és grande e temível, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Damos graças a ti, Senhor, pela tua presença gloriosa, Senhor. O Deus que servimos é o Deus impossível. Todas as coisas estão nas tuas mãos, Senhor. Não há dúvidas, meu Deus, de que o Senhor é dono das nossas vidas. Aqui, Senhor, essas estruturas, elas são tuas. Essas vidas aqui, Senhor, elas pertencem a ti, Senhor. Tudo que temos, meu Deus, pertencem a ti e são, Pai, para louvor e glória do teu nome. Deus, tira de nós, tira do nosso coração essa mentalidade de posse, essa mentalidade do ter, essa mentalidade egoísta do mundo atual. Nós precisamos andar na contramão disso, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor, porque o mundo já nos atacou de todos os lados, e muitas das vezes a gente compra essa mentalidade do ter,
Você precisa ter algo para ser alguém, para ser. Mas no cristianismo, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. No cristianismo, a lógica é contra a lógica do mundo, é contra a lógica do consumismo, é contra a lógica do globalismo, é contra todas essas lógicas do mundo atual. Nós compreendemos, meu Pai, que aqui a gente não perde, nós ganhamos. Quando a gente investe na Tua presença, quando a gente investe em Ti, Senhor, nós temos certeza de uma coisa: nós estamos investindo num banco que o ladrão não rouba, a traça não rouba, nada acontece com esse recurso que a gente deixa lá nos céus. Por isso, Pai, aplica essa palavra nos nossos corações, Senhor. Aplica essa mentalidade nas nossas vidas, Senhor, pois precisamos compreender mais e mais em Ti, Senhor, e viver para o louvor da glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de contentamento. Quando nós compreendemos que tudo é Teu, tudo é do Senhor, nós temos uma vida de contentamento. Nós nos contentamos com aquilo